massageando os pés dele no hospital. Por que enoja? Me enoja porque você vê que é uma cena montada. Exatamente para se criar o arquétipo da boa esposa, do carinho. Porque eu não via, ninguém via. Quem era da intimidade não via aquilo. Nunca via. Quando eu frequentava a casa de Jair, era um clima tenso, pesado. Era uma energia densa. Diferente quando você chega numa casa. Você está entendendo? É porque, assim, só sabe quem frequentou. Chegava assim, no terraço, ninguém vinha trazer um copo d'água. Isso é muito diferente, assim, da relação que eu tenho na minha casa, que eu tenho, como é costume aqui, que você até parecia que você estava lá por mau gosto. Agora, isso não era era com todo mundo. Eu era um dos mais bem tratados. Magno Malta, por exemplo, certa vez foi lá, e Magno Malta, se você estiver me vendo aqui agora, você sabe do respeito que eu lhe tenho, você sabe do carinho que eu lhe tenho, você sabe o que você fez por mim aqui na Paraíba, na época da campanha, mas você sabe que você foi extremamente maltratado na casa de Jair Bolsonaro, inclusive praticamente expulso de lá por Carlos Bolsonaro, e você estava com sua filha. Eles não têm noção. Por quê? Aí, beleza, aí Magno Malta pode dizer, não, mas é porque Bolsonaro estava doente. Não, é porque eles são assim. Entendeu? Eles são assim. Então, teve vários casos que eu testemunhei de maus tratos, de estupidez, entendeu? Comigo, não. Comigo, não. Comigo sempre foi muito bem tratado. Veio botar as unhas de fora, quando eu fui eleito, a gente chegou na transição, porque não tinha mais jeito. Aí, realmente, eles procuravam chifre em cabeça de cavalo, que era para exatamente defenestrar a gente. Isso aí foi assim com o Luciano Bivar, foi assim com o Bebiano, foi assim comigo, foi assim com o Santos Cruz, e sempre quem era o pau-mandado e digamos assim, o cão para morder os calcanhar da gente era Carlos Bolsonaro. Esse é o perfil deles. Julián, você fala o seguinte, o Paulo Marinho, você deve conhecer também, que estava na campanha, né? Sim. Então, o Paulo Marinho diz algumas coisas muito pesadas sobre o Bolsonaro, fez insinuações sobre o Bolsonaro, mas eu quero falar um pouco sobre isso, porque tem a ver com Juiz de Fora, o que aconteceu durante a campanha. Mas o André Marinho, ele conta no livro dele que ele estava com a Michelle Bolsonaro quando soube lá do episódio da facada em Juiz de Fora. E que ele achou ela muito tranquila. A reação dela foi, eu queria que você imitasse a voz dele. E ele foi lá e imitou a voz. Ele ficou surpreso, porque se for o que aconteceu ali era de extrema gravidade, para a pessoa sair dali correndo e ir imediatamente para Juiz de Fora. Ele pediu, você imita a voz dele para eu ficar ouvindo? O que mostra, talvez, e eu quero ouvir você, que a Michelle não tem uma afeição muito grande por ele. Isso é correto? Joaquim, é muito complicado, porque a gente, como pessoas públicas, cara, a gente falar de certas coisas que a gente testemunhou, eu costumava até dizer isso. Eu vou resumir desse jeito, porque isso aqui não tem problema nenhum, é minha percepção. Aquilo é uma farsa. Aquilo é uma farsa. Por exemplo, Bolsonaro foi eleito presidente da República. Prestem atenção. Na primeira oportunidade dele tirar férias naquela ilha, você lembra? Ele foi só. Ele foi só. Eu já comentei algumas coisas sobre isso, que eu não quero mais tocar no assunto, até por pedido da minha própria esposa e de várias pessoas. Mas, cara, é intragável como esse teatro é montado. Isso é o que me gera um embrulho no estômago. Eu vou te dar um exemplo aqui. É um povo tão esquisito que quando o Bolsonaro recebeu a facada, e eu fui no hospital, cheguei na segunda-feira logo cedo, e eu fui falar com ele, eu achei que ia entrar dentro do quarto e ver ali, de certo modo, uma certa comoção, um certo cuidado. Estava que foi me receber lá embaixo do hospital e dizendo já, Carlos está aí, está meio assim. Eu digo, foda-se, cara, foda-se. Eu puxei a carroça até agora, eu não vou falar com ele? Vou, claro que vou. Subi, ele com a cara parecendo um javali pro meu lado, foda-se também, nunca dei moral a ele. A raiva dele é porque todo mundo, ele era o temidozinho de todo mundo. Ele era o pitbullzinho, cor-de-rosa de todo mundo. Eu nunca dei moral a isso, tá? Porque nunca dei bola para isso. Ele é Carluxo para cá, é o pitbull para cá, não, é Lesse. Só manda recado por rede social. Na minha concepção, homem age de outro jeito, mas pulando aqui para o hospital. Quando eu entro na sala lá, que ele está na sala,
É uma sala especial, porque tem uma antessala com vidro que dá para a sala, dá para a maca, onde já está, para a cama. Michele está do lado, aí eu vou com aquela espontaneidade que aí eu não sabia, foi onde eu me lasquei. Opa, capitão, já ia aí, meu irmão, tá tudo em hora e tal, e ele brincando assim, mas meio constrangido, como quem diz, cara, essa brincadeira não vai poder mais ser possível, porque Carlos já estava ficando perto. Eu vi a cara de Carlos se transformar por causa dessa brincadeira íntima, mas Bolsonaro olhou para mim, parecia que não tinha levado uma facada, meu amigo. Olhou para mim, para Bebiano, e disse, deixa eu dizer uma coisa, não precisa fazer mais nada, ganhamos a eleição. Cara, uma coisa assim que eu digo, oxe, o que é que aconteceu? Vez por outra, Joaquim, aconteceu um fato uma vez que você vai ver que tem a ver com isso que eu vou falar. Eu estava, foi antes do primeiro turno, Bolsonaro estourou aquela bomba que ele tinha um apartamento, que ele pegava o auxílio moradia, que ele disse que usava para comer gente, aquela coisa toda, depois teve que pegar um apartamento funcional, beleza, eu fui para lá, para o apartamento dele, e até dar chave, depois Eduardo pediu para não dar chave, vamos lá. E eu fiquei uma noite lá tomando vinho com o Jair. Tu chegava, tomava uma dose de vinho e tal, do nada, Joaquim, do nada, Bolsonaro chegou para mim e disse, ô, Júlia, que ele me chamava de Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta, você confia em mim? Até essa pergunta era a cara do Jair que eu conhecia, que eu achava que era alguma pergunta estratégica, sei lá, de alguma coisa a mais de confiança. Aí ele fez assim, Joaquim, pois não confia em mim não, viu? Confie só no seu pai. Bicho, eu me arrepiei todinho, porque é como o rosto dele tivesse aberto assim e fechado. Energia ruim, cara. No hospital foi do mesmo jeito. Eu cheguei lá, tal, ele tal, de repente ele fez, ei. Sabe como é uma dupla personalidade? Uma dupla personalidade. Hoje, à luz da psicologia, eu consigo entender isso. Então é algo sinistro. Lidar com o Bolsonaro, em alguns momentos, para mim, foi algo sinistro. Aí você diz, você não sabia, não, amigo, você casa, não sabe quem é o outro parceiro. Você passa 20 anos com um amigo que você não sabe. Dentro da igreja tem líderes abusando de crianças, sim ou não? Como é que você vai saber algo numa correria de 3 anos de uma pré-campanha, lidando com um político da estirpe de Bolsonaro? Meu amigo, eu estava usando o rosto e ele usando máscara todo momento. Então, quando começou a acontecer essas coisas, aí teve uma terceira coisa, viu, que aconteceu. Que aí eu digo, aí eu vi que o negócio desandou. Gustavo Bebiano, que era um cara espiritualista, sentia as coisas na pele, eu era mais emotivo e Bebiano era mais afetivo. Mas a gente tinha uma simbiose. Aí eu chego lá e Bebiano faz, Júlia não, Rabugento, que ele me chama de Rabugento. Rabugento, eu tô com o coração na mão. Eu tô sentindo, cara, que o negócio não tá legal. Aí não deu muito tempo, ele conheceu um dos braços direitos de Collor, Fernando Collor de Mello. Conheceu, Bebiano era um cara, Joaquim, um cara modesto, não era um cara de muita grana, mas era um cara modesto, que vivia de forma confortável lá perto da Lagoa de Freitas, mas ele tinha um network, ele tinha um nível de amizade, amigo. Sabe o que é assim? Só amigo tampa, só amigo top de linha, pronto. E esse cara teve acesso a Bebiano conversava muito bem, então do nada esse cara diz, Bebiano, deixa eu te falar um negócio. Eu andei com colo no jatinho, eu era quem fazia isso, fazia aquilo outro, fazia aquilo outro. Deixa eu dizer um negócio a você, eu era o Bebiano de Collor. Quando a coisa for ficar mais próxima, você vai ver que ele vai mudar com você. Vai brotar gente de tudo que é lado, você vai ser descartado. Porque os primeiros que carregam a carroça não são com esse tipo de gente aí quem vai subir rampa com ele, não. Bebiano ficou com aquilo na cabeça. Sabe o que aconteceu? Ele me disse isso, eu disse, não, cara, peraí. Bora conversar com o Jair. Isso depois já daquelas situações, tá? Aí eu chego lá na Câmara, eu digo, Jair, Bebiano me conversou um negócio aqui, mas eu acho que a gente deve passar limpo isso aqui. Ele disse, o que foi? Só eu, ele e Bebiano. Aí ele fala... Aí eu digo, aí Bebiano vai contar a história. Contou ele olha para mim de novo. Olha para mim, para Bebiano, dá uma risadinha. Aí pega no meu braço, pega no Bebiano e faz. Um general não ganha guerra com
sargentos engomadinhos, não. É com esses caramelados de barro. Outra coisa. Eu estou na mão de vocês e vocês estão na minha. Vamos subir a rampa, porra, e acabar com esse negócio. E acabou a conversa. Ele sabia que não podia romper com a gente ali. Mas eu vi mais uma vez a dupla personalidade de Jair. Só que, amigo, o avião já estava no ar e a gente estava dentro do avião, não tinha mais volta mais não. Entendeu? Bolsonaro é uma pessoa que, depois que eu fui ser deputado, aí eu vi os deputados mais maduros lá dentro, alguns até do meu estado, dizer: Bolsonaro é uma pessoa que não tem o crédito de 2 minutos no que ele diz. Ele não tem. E o Centrão fez por onde cair, botar ele no colo. Depois Bolsonaro foi dominado, amigo. Dominado assim, de mão e de pé. Ele foi dominado, feito um cordeirinho ali dentro. Tanto é que você sabe, foi através dele que veio as emendas secretas, aquela coisa toda, que para o parlamento é um filé mignon. Mas Bolsonaro institucionalizou, meu amigo. O mensalão, perto do que Bolsonaro fez, sabe o que é que é? É caixa de fósforo. É caixa de fósforo. Como é que se prova o que se está fazendo ali? Entendeu? Emenda secreta é isso. Agora, veja só, Bolsonaro, ele é uma pessoa que ele, por coisa do destino, se tornou presidente da República. Agora eu vou lhe dizer uma coisa a você. Eu acho que um cara que vende pipoca, um cara que tem uma banca na feira que vende coentro, alface, teria mais capacidade de gerir um país do que ele. Porque ele é uma tragédia em todos os aspectos em termos de administração. Só para você ter ideia, não foi 1, nem 2, nem 3 relatos de governador, de deputado, de senador, que às vezes ia no Palácio do Planalto tratar com o Bolsonaro um assunto, o Bolsonaro estava no celular. E do nada, no meio da conversa, ele dizia: ei, tu viu isso aqui? Era um meme que ele estava mostrando. Quer dizer, era praticamente a metáfora do rei louco. Entendeu? O rei louco. Alguém que estava ali e que não tinha a menor noção do que estava fazendo. Se você reparar, Joaquim, o próprio comportamento dele dentro da liturgia do cargo não existia. Não. É uma pessoa totalmente baixa, mal educada, grosseiro, sabe o que é um político classe C? Alguém que acha que é sadio se mostrar cheio de farofa comendo frango, como uma peça de marketing. Cara, Jair Bolsonaro, uma coisa é você conhecer ele enquanto candidato. Por exemplo, eu fui candidato a deputado federal, eu era um cara cuidadoso com minhas palavras. Quando eu me tornei deputado, eu tive noção do que eu estava representando. Meu comportamento era outro, eu evitava alguns lugares. Bolsonaro não, ele piorou. Aí foi que ele pegou, despirocou de vez. Esse é o Bolsonaro. Juliano, você conhece a Joyce Hasselman, né? Conheço demais. E ela tem credibilidade, não? Rapaz, deixa eu te falar. Eu no início me dei muito bem com Joyce. O primeiro contato de Joyce no grupo bolsonarista, quem fez fui eu. Bolsonaro me ligou, disse que tinha, eu acho que foi ela que fez um contato com ele, ou alguém fez um contato, e eu fui ao Piauí. E fui eu que entrei em contato com a Joyce, marquei, e teve uma reunião. Isso que eu estou te falando, Joaquim, eu provo porque eu tenho vídeo, foto, e eu tenho tudo printado, porque Bolsonaro me autorizava a fazer, que eu dizia: eu vou escrever um livro um dia. E como não tinha o que escrever, não tinha o que esconder, eu fazia isso. E a gente foi lá, fez uma visita dela no apartamento dela. Primeiro contato que eu tive, eu achei bacana. Só que algumas pessoas, quando são picadas pela mosca azul do poder, quem é bom fica bom 2 vezes, quem é ruim piora 10. É assim, o poder é assim. É uma energia, amigo. Sabe como é que é? Uma energia, é uma droga. Primeiro contato que eu tive com ela tal, e ela, assim, de forma muito ainda vaga, ainda foi cotada como uma possível vice, por se tratar de ser mulher. Foi o primeiro apoio de mulher de representação nacional, de projeção nacional, melhor dizendo, porque era uma jornalista, uma mulher bonita, falava bem, jornalista, escreveu o livro de Moro, estava tudo dentro daquelas situações ali ligadas à direita, Moro, né, contra PT, aquela fuleiragem, como a gente diz aqui no Nordeste. Né, que tudo ali era pantomima. O que é que acontece? A gente teve uma conversa com ela, depois ela foi diretamente, pulou, né, a mim, Bebiano, que ela quando, meu amigo, quando abria a porta que Joyce entrava, já era. Ela tomava de conta e ia-se embora. E depois teve uma conversa com o Eduardo e Bolsonaro, que eu sei que desandou. Depois nem Bolsonaro queria papo. E acharam melhor ela sair deputado federal.
que é que acontece? A danada, ela não mente, não. Aí tem que dizer a verdade. Ela é uma pessoa que até... Eu não vou dizer, eu sei que eu não gosto dela, que eu gosto dela, mas assim, eu tive uns arranca-rabo com ela, ela sabe disso, se ela vê essa reportagem aqui, ela sabe disso, peguei uns pau com ela bom, ela é boa de briga, ela não baixa a cabeça para ninguém. Agora, né, Joyce, tu sabe, tu uma vez tu precisou de alguém, tu dá as costas e vai-se embora, vamos lá. Mas eu lhe quero muito bem. O que é que acontece? Mas ela não mente. É verdade o que ela diz. Ela não mente, não. Agora Entendi. é doida. Ô, Júlia, então, isso que eu te pergunto, por isso, porque ela deu uma declaração dizendo que pouco antes da eleição, quer dizer, antes até do evento de Juiz de Fora, uma semana antes ela fala, que o Bolsonaro falou para ela, estava no carro, falou, olha, se eu levar uma facada, eu ganho a eleição. Deixa eu te Ela falar. gravado, Deixa eu te falar. Se Joyce falou, eu não boto a mão no fogo por Joyce. Mas eu nunca, enquanto eu fui parlamentar e colega com ela, eu nunca peguei Joyce numa mentira. Ela se empolgava, ela sabe como é que é? Agora, se for para corroborar com o que ela está falando, parece que Bolsonaro, de certo modo, cara, eu não é assim, eu chego num nível de ética que eu não consigo avançar em acreditar que o cara não tenha um mínimo de escrúpulo. Mas parece que o cara casou a vontade de comer com a comida. Porque, primeiro, Bolsonaro, isso eu estou afirmando aqui. Eu acho que eu nunca disse em canto nenhum, não. Ele sabia que Lula tinha que estar preso. A gente comentava sobre isso. Ele sabia que Lula tinha que estar preso, porque ele tinha medo de Lula. Ele tinha que trazer aquele arquétipo da sala da justiça, que era Moro, para perto dele. Ele tinha que trazer alguém com uma certa envergadura, como Paulo Guedes, porque não tinha ninguém. Era ele e só a zoada dele. Ele não tinha ninguém. Então, o que é que acontece? Quando ia para uma entrevista, Joaquim, por exemplo, uma vez a gente foi para uma entrevista na Jovem Pan e estava o professor Vilas. A gente teve que chegar a dizer, Vilas, eu não sei se ele lembra disso. Dá uma maneirada aí, porque Vilas ia entrar nele, irmão. Ia perder a graça. E se você reparar e for pesquisar e ver aí os arquivos dessa entrevista que deu, Vilas, ele fazia umas perguntas e parava. Ele sabe quando você dá um soco e deixa o cara tonto, mas não dá outro, que senão ele cai? Vilas era desse jeito. Eu tinha até uma antipatia por Vilas, mas eu passei a ter uma simpatia por ele porque ele realmente foi misericordioso com o Bolsonaro. Porque se ele quisesse triturar Bolsonaro na entrevista, ele tinha feito, porque as perguntas Bolsonaro não sabia responder o básico. Pode pesquisar aí, entrevista de Vila, Bolsonaro na campanha. O mínimo, ele não sabia. E aí eu tenho que dizer a verdade, tem que ser honesto. Gostava de Bolsonaro, estava ali para a gente vencer, mas eu fiquei constrangido. Porque não dominava o assunto. Tá? Então, toda entrevista, inclusive, algo assim que eu acho que era um fenômeno. A gente foi para a Globo News. A gente depois foi para a Globo News uma vez. Lá os repórteres, bicho, faziam uma pergunta, você pode ver o rosto dos repórteres, eles ficavam horrorizados. Aí, do nada, Bolsonaro, sabe o que é coisa de destino? Aí ele escrevia um negócio na mão. Aí algum repórter ali que não entendia esse joguete dele, dizia, o que é isso na sua mão? Aí ele fazia, aquilo virava um meme, e para a plateia de Bolsonaro, aquilo era êxtase. Mas Bolsonaro é um sofista. Ele fica no sofismo toda hora. Você está entendendo? Você não consegue, bicho. Então, mas qual é o fenômeno? O fenômeno não é Bolsonaro só. É o povo que absorve. Eu estou falando um país, cara, de Ariano Suassuna. Eu estou falando de pensadores, de Juscelino Kubitschek, de FHC, de pessoas que pensam, bicho. Como é que pode se conectar? A gente está falando aqui de um país de Augusto Cury, de pensadores, de filósofos, de Augusto dos Anjos. Cara, como é que é o povo? Como é que o povo se conecta a um negócio desse, rapaz? Para mim, se você reparar, Joaquim, eu era um neófito na política, um cara que o governo de Dilma no meu segmento me prejudicou muito, eu tinha aquela revolta que o brasileiro normal tem, que não entende quase nada, simplesmente vai no oba-oba, eu estava revoltado. Eu tinha uma visão totalmente distorcida sobre a política, porque você sabe aí, você, Joaquim, sabe o que eu vou dizer. Você sabe que muito dessa história de direita, esquerda, isso é ilusão, chega lá dentro, todo mundo está comendo um tacho só, entendeu? Essa questão de dualidade, isso é feito exatamente para dividir os freguês. Porque não dá para os freguês ser tudo num canto só. Então, uma hora bate num, outra hora bate. Se não tiver
É como aquela luta livre que era paga, que tinha no SBT antigamente. Aquilo ali é só fingimento, mas dá público e dá audiência. É isso que acontece. Juliano, eu vou insistir nessa pergunta porque isso é muito bom, você estava muito próximo. O Bolsonaro parou a campanha 2 vezes por uma doença que ele tinha no estômago. Uma vez em Rio Branco, Roraima, né? E outra vez foi em Cascavel. Quem estava em Roraima com ele, quem estava em Roraima com ele fui eu, tá? Então, quem fez a agenda dele fui eu. Então, aí ele volta para o Rio de Janeiro e passa por atendimento no Hospital Militar, na época. E Cascavel, não sei se você estava, ele foi atendido lá mesmo, disseram que era um problema no estômago. Tem um vídeo que mostra, de abril de 2018, que o pastor sugere do encontro dos Gideões, que aquele que tem uma doença no abdômen, que quisesse oração, que se levantasse. E ele se levanta, e aí a Michelle impõe as mãos, e um pastor também, outro, coloca as mãos. Ninguém nunca mais falou dessa doença, mas se sabe que ele passou por cirurgias depois do episódio da facada lá em Juiz de Fora. Que doença era essa? E você acha que tem alguma ligação com Juiz de Fora? É claro que você não estava em Juiz de Fora, você pode falar depois. Mas vou falar o que aconteceu, tá? Os meus olhos foram Gustavo Bebiano. Então, o que Bebiano me diz, eu acredito que Bebiano não mentia. Houve essa facada, sim. Foi um furo muito pequeno, quase como a ponta de uma faquinha de cozinha muito curta, muito pequena. E Bebiano, quando entrou na cirurgia, Bebiano estava dentro da sala de cirurgia com Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, que, rapaz, é uma galera tão doente, que tem um vídeo que Carlos Bolsonaro disse que estava vendo lá o pai. Não, ele desmaiou no colo de Bebiano. Ele desmaiou. E Bebiano disse a mim que abriram a barriga dele. Sabe quando você pega assim linguiça, as vísceras da pessoa tiravam e lavavam, porque o furo era muito pequeno. Muito pequeno. E ali o intestino grosso é como se fosse umas linguiças ali. E quando furou, foi fezes, misturou tudo ali dentro e tiveram que fazer esse trabalho. Realmente abriram a barriga dele. Eu acho que foi uma série de coincidências, porque realmente essa questão da facada, a facada existiu. Resta saber quem mandou dar. Aí eu não, quem foi que mandou dar a facada, eu não sei. Né? Porque eu acho muito difícil, cara. Olha, para mim não é estranho a facada. Para mim é estranho aquele rapaz ter ficado vivo. Como é o nome dele, o rapaz? O Adélio. Para mim, milagre foi ele ter ficado vivo, porque eu era da galera, e diga a você que eu não sei como ele foi levado tiro, pisoteado, pancada ali, de todo jeito. Agora, outra coisa que me chama a atenção, isso aí não entra na minha cabeça. Como é que um camarada, sem nenhuma característica de bolsonarista, sem uma roupa, a cara dele já dizia que esse cara não é dos nossos. Que segurança frágil foi. Porque, cara, além da própria segurança oficial, todo mundo ali quer levar um chute por Bolsonaro. É essa conta que não entra na minha cabeça. Como é que um cara chega e você vê, qualquer pessoa com mínimo. Cara, a gente está falando de Polícia Federal, a gente está falando ali de pessoas que são militares que estão do lado. O camarada olhando como um gato para dar um bote. Isso aí realmente chama minha atenção. Julian, quem foi que mandou dar facada? Quem foi que encomendou? Eu não sei. Não tenho como saber. Agora, diante de uma família que mente, diante de uma família que eu vejo que faz um teatro diário em nome da... Pela liberdade. Que liberdade é essa que esse povo fala, rapaz? Eu não entendo que liberdade é essa. O que é a liberdade para esse povo agora? Então, assim, as contas não fecham para mim. A facada teve. Agora, eu não sei se disseram, não, é para arranhar a barriga. Eu não sei se disseram, não, fura a perna. Eu não sei. O que eu sei é que a coisa talvez não tenha saído como devia ter saído. Perfeito. Não estou dizendo...
os seguranças foram todos promovidos. Onde já se viu isso? Inclusive, estava nessa tal ABIN paralela, fiscalizando os outros, monitorando os outros, eles estavam lá. E o Adélio antes tentou dar uma estocada, isso é vida, ele derruba o segurança e nada fizeram. Outra coisa. O cara foi preso, passou os 4 anos no governo de Bolsonaro, ninguém descobriu nada. Eu não entendo isso. Eu não entendo descobrir. Olha só, Lula entrou, descobriram quem matou Marielle. Antes disso, assim, volto a te falar, por saber que são mau caráter mesmo esse povo, eu realmente, assim, eu não tenho como te falar, Joaquim, sabe? Eu não testemunhei, não vi, não sei. O que eu falo, tem muita coisa que eu escutei entre 4 paredes que eu não poderia, nada que seja de corrupção, mas coisas morais, que não adianta estar falando aqui, porque aí, pô, eu seria um cara sem confiança de nada. Eu falo sobre fatos políticos. Tá? Mas, assim, às vezes o fato pessoal explica a política, muitas vezes. Né? Você sabe exatamente. Que tem isso. Mas esse fato aí quer que eu diga a você, a facada em Bolsonaro não foi azar, foi sorte. Porque quando ele levou a facada, aumentou 7 pontos em uma semana. Pronto. Quem dizia, não vou votar nesse maluco, disse, vou votar nesse coitado. Pronto, foi isso que aconteceu. Agora, você tinha conhecimento da doença que ele tinha antes, não? Não, Bolsonaro não, uma coisa que Bolsonaro tinha era uma espécie de, tipo uma gastrite, uma azia, porque Bolsonaro se alimenta terrivelmente ruim. Ele é um avestruz. Ele bota uma pedra para dentro, ele bota um ovo. Ele é um cara que sabe o que é aquela... Você não consegue olhar Bolsonaro comendo, cara. E ele vivia com aquele refluxo constante, sabe? Entendi. Mas isso que ele tinha, mas ele pede que fosse feito claramente uma operação que, quando fala dele fazer imposição de mãos, faz do lado ali. Não é de gastrite. Eu coloco isso para você e eu coloco do fato dele ter parado a campanha. E foi, de fato, no Gideões, que é Blumenau, né? E, de fato, foi em Rio Branco. E, de fato, outra vez, que foi em fevereiro, foi em Cascavel. Isso está na imprensa. Isso fala que ele teve lá naquela ocasião. Eu vi. Mas eu só posso te falar do que realmente eu sei. A única coisa que eu acho esquisito, você pode dizer, o que é que te chama a atenção? Ninguém ter visto o Adélio. Não sei se... Porque, assim, aqui para nós também, uma facada naquela distância ali era para entrar até o cabo. Entendeu? Outra coisa. Faca ou tiro? É complicado, né? Eu vou colocar outra questão estranha, que é o fato do Adélio ter feito o curso de tiro no dia em que o Carlos Bolsonaro estava em Florianópolis. Isso aí eu soube. Isso eu soube porque ele esteve lá no clube de tiro, mas realmente eu não... É muito estranho. Foi no mesmo dia. E tem uma imagem, eu falo porque você estava muito próximo, então alguém pode ter dito alguma coisa. Você estava... Isso é importante, porque você tem uma imagem, eu mostrei isso no documentário, que o Adélio ele se aproxima do Carlos Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro se tranca no carro. Aí ele disse depois para ler da Nagli que quando ele viu o Adélio, ele ficou com medo, por isso ele entrou no carro. Só que isso foi antes de começar a caminhada. Ora, se você tem ali cheio de seguranças, se você está com medo da pessoa, o que você tinha que fazer? Chamar o segurança. Chamar o segurança, dar uma geral nesse cara. O Adélio está com um jornal na mão, supostamente com a faca dentro da mão, e ele está andando de um lado, ele vai de um lado, ele volta e se aproxima do Carlos Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro se tranca. Esse é um fato que me chama a atenção. O outro fato que me chama a atenção. Numa entrevista, o Bebiano disse no Roda Viva, o Carlos Bolsonaro não ia com a gente em nenhuma campanha de rua. Sim, não, isso aí é certeza, não. A primeira que ele foi. Deixa eu te falar. Carlos Bolsonaro, ele nunca foi. Nunca. Ele nunca foi. Essa foi a primeira. Primeira e última. Ele só foi nessa. Então, só que Bebiano fala para ele que queria passar um recado, entendeu? Só quem andava do lado de Bolsonaro era eu, era Bebiano, era eu ou Bebiano. Eu já estava em campanha e Bebiano estava lá e Carlos Bolsonaro realmente, por estar do lado de Bebiano, já estava começando a escantear Bebiano. Por isso que Bebiano não estava.
Então, o Bebiano diz isso, diz na mesma entrevista, que me chama a atenção, que o Carlos Bolsonaro, depois ele entra lá no gabinete dele e fala, eu quero nomear pessoas porque eu não confio na ABIN, que era uma ABIN paralela. Verdade, isso é verdade, isso é verdade. E esses policiais eram os de Juiz de Fora, à exceção do Ramagem, que era conhecido do Juiz de Fora. Eles eram lotados lá. Ora, se houve um fracasso na segurança, você era um segurança na prática, pelo menos o Bebiano falava isso, o Bebiano contou uma vez, que você e ele eram assessores, mas vocês faziam muito ali, papel não é de segurança, vocês não recebiam para isso, mas de proteger o Bolsonaro, né? Não, eu chegava 2 dias antes. Isso aí eu tenho vídeos. Isso aí eu estou falando aqui, eu desafio Carlos Bolsonaro, qualquer um, me desmentir. Eu viajava, chegava 2 dias, 3 dias antes, eu tenho fotos, eu mostrando, me reunindo com policiais civis, militares que eram voluntários, para fazer a segurança. Eu cuidei da segurança dele até a Polícia Federal chegar. Eu cuidei. Tá? Eu cuidei desde aqui, João Pessoa, quando chegou, quem conseguiu os 40 seguranças, que ele quase que levou uma surra aqui na Câmara de Vereadores, fui eu. Eu cuidava disso. Por quê? Por que foi que eu comecei a caminhar com o Jair Bolsonaro? Porque eu era empresário do ramo de segurança privada, amigo. Quem entendia de segurança era eu. Ô, Julião, então tem tudo a ver. Eles não falharam lá? Como é que eles são promovidos? E vão para dentro do Palácio Planalto? Realmente assim, você está me fazendo uma pergunta que eu não tenho resposta para lhe dar, não faz sentido. Não faz sentido. Viraram da confiança. A BIM paralela surge lá, em Juiz de Fora. Que, de fato, foi um momento decisivo para ele. O Bolsonaro, você mesmo falou, ele deu entrevista para o Vilas e não sabia responder nada. Você imagina o Bolsonaro exposto aos debates. Ele tinha participado de um debate. Esse negócio de debate era um amigo, era um pandemônio. Bolsonaro não lia. Isso aí tudo eu tenho gravado, eu tenho foto, eu tenho vídeo. Bolsonaro recebia um papel, ele não lia. Era improviso, Joaquim, era improviso do início ao fim. Aí, de vez em quando, alguém ajudava ele a tirar uma graça, fazer uma graça. Por exemplo, você lembra daquela entrevista que ele deu no Jornal da Globo sobre a questão da PJ, do salário, que pronto, aí perderam o juiz ali, todo mundo pegou aquilo ali para desvirtuar. Pronto, aquilo ali foi dito 10 minutos antes para o Bebiano. Aquela estratégia ali foi do Bebiano. Eu vou te perguntar, antes eu quero fazer um comentário aqui da Agna Serafim. Sem raiva e sem ódio. Julian Lemos para vice do Lula. Eita, meu Deus. Rapaz, depois você vai me perguntar sobre a posição que eu tenho sobre a esquerda como está agindo, viu, Joaquim? Porque eu acho que precisa se reconfigurar. Cara. Vai, continua aí, depois eu vou falar. Não, depois eu falo então, porque a gente vai estar na parte política depois, eu estou falando para não perder esse comentário. As pessoas podem participar enviando perguntas e fazendo comentários sobre essa entrevista. Julião, você sendo da área de segurança, você viu as imagens, eu vi, ele estava com um casaco preto, ele tenta dar uma estocada antes, derruba um segurança, ele se aproxima do Carlos Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro se tranca no carro. Os seguranças são promovidos, foram todos promovidos. A própria faca que foi encontrada, ela não tem a cadeia de custódia preservada, porque ela foi encontrada depois, o cidadão pisa em cima e depois leva para um verdureiro e depois vão pegar essa faca lá. Eu pergunto para você, como quem é da área de segurança, isso não te desperta uma, vamos dizer assim, suspeitas? Se você estivesse vendo esse segurança, você falou, tem que saber o que esses caras fizeram. Será que eles estão mancomunados com o agressor? Será que eles deixaram? Era tudo combinado? Eu, no mínimo, faria isso, né? Eu vou parafrasear Alexandre Frota. Depois que eu vi seu documentário, eu fiquei foi na dúvida. Que coisa esquisita. Não, eu não vi aquele... Você fez um trabalho investigativo, como eu estou te falando. A facada eu sei que teve. Eu só não sei se encomendar na perna ou na barriga, se era para empurrar só a cabecinha ou empurrar o talo todo. Eu não sei. O que eu quero te dizer é que dificilmente eu, Julian Lemos, não teria percebido o Adélio, porque ele era um corpo estranho no meio daquela multidão. Ele era praticamente um urubu no meio de papagaio. Não tinha como você não identificar, era um corvo. Não tinha como não identificar.
Não pela cor, estou falando pelo tipo de pássaro diferente no meio de todo mundo. Era muito estranho. E outra coisa, ele era encegueirado, a galera empurrava e ele ali, ele estava obstinado, ninguém viu. Cara, isso aí me chama a atenção. Eu não sei te explicar, o que eu quero te falar é que não é usual, não é assim que funciona. A gente está falando aqui de homens treinados para fazer a segurança. E o cara foi de primeira, amigo. De segunda, para não dizer de primeira. Aí, realmente, eu tenho que dizer a você que eu não tenho resposta para lhe dar. Diante de que? Foi, não sei. Eu só tenho que dizer a você que, diante de tudo aquilo, não era para ter acontecido. Mas, quando eu chego na segunda-feira no hospital, Jair Bolsonaro só não soltou foguetão. Sei, não adianta ninguém fazer mais nada que a gente ganhou a eleição. Só faltou ele fazer como ele faz, mas ele não fez, entendeu? Pois é, e é estranho que a família não ficou tão preocupada quanto o Alexandre Frota, eu sei que ficou, ele desistiu da campanha, foi imediatamente para Juiz de Fora, ali interrompeu, suspendeu. Você viajou e foi para lá. As pessoas ficaram muito preocupadas. Agora, na primeira entrevista do Flávio, ele falou, não foi nada grave. Ele tem, de fato, uma facada, mas está tudo bem, não foi nada grave. E a própria Michele, quando ela diz que, na primeira reação dela, falou, imita o Jair Bolsonaro para mim, pareceu uma coisa... Imita a voz dele que eu quero te ouvir. O André Marinho conta isso, né? Contando um livro. Não são pessoas normais. Não são pessoas normais. Não são pessoas normais. Isso aí, pode ter certeza, amigo. Não são. Entendi. Julia, vamos começar, que eu precisamos entender um pouco de você. Quando é que você decide abraçar a campanha? Eu sei do Bimarano que mandava e-mail para o Bolsonaro e tal, e quando é que você entra na campanha? Olha só, eu sempre fui um cara que acompanhei jornal, essas coisas, eu só tinha lembrança de Bolsonaro das polêmicas, daquelas confusões de Maria do Rosário e tal. Eu tinha empresa de segurança, eu sou um camarada que eu tenho uma visão apurada da criminalidade, das coisas, mas sempre fui um cara diferente desses fanáticos, mas sou um cara armamentista, mas não, Juliano, mas tu é a favor daquilo ali, daquela loucura, não. Por exemplo, eu tenho uma propriedade, eu acho que tem que ter uma arma dentro de uma propriedade, agora você tem que ter responsabilidade. Não pegar armas, botar num balaio e jogar no meio da rua, isso aí não. Eu nunca fui a favor disso. Até porque eu acho que nem todo mundo, Joaquim, está apto a ter o poder. Tem pessoas que não podem ter dinheiro, que quer humilhar o outro. Tem pessoas que não podem ter um cachorro, que quer botar para morder o outro. Tem gente que não pode ter uma mulher bonita, que ele não tem psicológico para ter uma mulher bonita. Infelizmente, o brasileiro é assim. Tá? Então, o que acontece? O meu segmento de segurança privada teve umas coisas no governo de Dilma que atrapalhou muito. Muita empresa quebrou, enfim. E você, como empresário, fica... O cidadão comum, o cidadão médio, que não vive dentro da política, o jornal faz com que ele tenha uma visão para um lado ou para outro. Eu estou falando hoje porque fiz parte disso, hoje não faço mais. E começou a campanha. Eu sempre apoiei políticos aqui, deputados, governadores, como empresário, como próprio eleitor, mas nunca intensamente. Só que, no caso de Bolsonaro, aconteceu um fenômeno. Isso começou no Facebook. Foi um movimento espontâneo, que isso é algo que pode ser estudado futuramente, um estudo sociológico, antropológico, eu não sei, tá? Mas é um fenômeno. E no Facebook tinha uns eventos, que se criavam uns eventos, você lembra disso, que começava todo mundo a curtir, e quando menos espera tinha 5.000 pessoas. Eu vi esse evento no Facebook, que tinha tudo a ver comigo, eu já era um cara de rede social, tinha vídeos meus com mais de 3 milhões de acesso, eu sou um cara que dava valor a essa questão de arma e tal, mas nunca fui, como eu volto a dizer, de liberar para todo mundo, não era bem assim. E eu entrei em contato com esse pessoal aqui de João Pessoa. Quando eu cheguei lá, era tudo menino buchudo, ninguém tinha estrutura para nada. E eles queriam trazer Bolsonaro para cá. Aí eu disse, olha, eu banco. Eu banco a vinda do cara. Politicamente, fui atrás de ter autorização, fui atrás da Assembleia Legislativa, atrás da Câmara Municipal, porque ele tinha que ter uma agenda oficial, para poder vir, dispensar para ele não levar falta, poder usar passagem, aquela coisa toda. Mas tinha que ter a logística, carro, segurança, local, tudo isso tinha que ter. Então, eu me dispus a financiar tudo isso e depois a gente fez essa ponte com o gabinete e o Coronel Miller, que no tempo era assessor dele, entrou em contato comigo,
me conheceu, viu confiabilidade do negócio e pronto, e ele veio para cá, desceu no avião. Quando ele desce no avião, eu já estou na pista e digo: Jair, eu sou Juliano Lemos, você está sob os meus cuidados. Eu sou o primeiro a lhe ver e o último a lhe deixar. Pronto, eu disse isso a ele. Ele já viu que eu era arrochado no que eu fazia. Quando ele vai, levei, eu tenho tudo isso, eu tenho documentado, tá? Tudo eu tenho documentado. Ele vem, aí tem a segurança muito organizada, aquela coisa toda, e eu recebo uma ligação dizendo que haveria uma manifestação na frente da Câmara de Vereadores. Isso depois de muita dificuldade para conseguir a agenda dele, porque os deputados do PP, que ele fazia parte, não abriram na Assembleia Legislativa um evento para ele, uma audiência pública. O governador, no tempo, era Ricardo Coutinho, um governador de esquerda, mão de ferro, um cara raiz, esquerda raiz mesmo, disse: aqui, aquele não se cria, não. E eu recebi uma ligação de informantes meu que estava chegando 2, 3 ônibus com manifestantes na Câmara de Vereadores. Eu digo: Jair, é o seguinte, armaram uma e a gente tem que chegar, sai daqui agora. Ele disse: eu estou no teu comando. Entrou no meu carro e a gente foi. Eu chego, tipo, 4 minutos antes. Quando eu paro o carro, que a gente entra, chega o ônibus. Joaquim, foi um quebra-pau. Se você... Alguém está assistindo a matéria agora? Coloca aí: Jair Bolsonaro, Câmara Municipal de João Pessoa, visita dele, vai achar os arquivos. Inclusive tem eu puxando ele pelo braço saindo. Cara, foi um quebra-pau, mas muito grande. Foi muito grande. E eu segurei a onda. Só que quando a gente entrou, eu peguei o microfone lá e falei em nome dessa direita Paraíba. E, modéstia à parte, eu sei me expressar. Ele esperto, né? Disse: rapaz, esse cara aí, eu preciso de gente assim. Porque era tudo menino ali rodeando, mas o cara já, né? Como o Carlos Bolsonaro me chama de cangaceiro, que eles gostam de botar apelido em todo mundo, e modéstia à parte, porte físico, um cara empresário, entendeu? Ele viu que eu tinha estrutura. Ele disse: cara, tu não já pensasse em entrar na política, não? Eu digo: não. Ele disse: eu quero que você entre na política. E pronto, depois de uma semana, ou foi 15 dias, ele ligou e perguntou se eu podia estar em Roraima com ele. Quando ele chegou em Roraima, eu já estava lá, fazia 3 dias. Eu coloquei, eu acho que umas 4.000 pessoas, 5.000 pessoas dentro da faculdade. Aí ele disse: esse é o cara mesmo. Pronto, aí ficou com ele e rodei o Brasil inteiro. Foi assim que aconteceu, de forma espontânea. Outra coisa, não tinha contato, não tinha Carlos Bolsonaro na jogada. Eduardo, muito estrela. Esse Eduardo que você vê aí, era isso aí, só que piorado. E assim, era eu e Jair. Ali, ia para a casa dele, ele vinha para a minha casa. O jogo da Copa de 2018, ele assistiu na minha casa, cara. Na minha casa, só eu e ele. Só tem eu e ele no sofá de casa. Ele dormindo no sofá da minha casa. Então, assim, a gente era muito íntimo. A gente era carne única. E Jair, porra, eu tenho que dizer a verdade, me tratava como se fosse um filho dele. Ele nunca teve... Era divertido, até os filhos chegarem. Quando chegou os filhos, pronto, acabou, foi um caos. E, assim, era um cara que me deixava muito à vontade. Eu gravava, ele sabia que eu gravava ele toda hora, porque era um documentário que ele queria fazer, né? Não tinha estrutura, eu fazia tudo isso. Eu só sei, Joaquim, que nesse período de 3 anos, eu devo ter gasto uns de 400 a 500 mil reais. Imagine você rodar 3 anos, passagem, hotel, tudo às suas custas. Olha, eu saí de João Pessoa para o Piauí, num carro que eu tinha, para receber ele lá, porque era eu que tinha que ser, Nordeste era eu, era assim, era todo jeito. E isso, Carlos Bolsonaro não suportava saber, porque Carlos Bolsonaro não queria que ninguém brilhasse. Esse era o problema de Carlos Bolsonaro. E aquele dia, quando eu cheguei no hospital, que eu disse a você que fui abraçar ele, e quando ele venceu a eleição, que eu estava do lado dele ali na televisão, pronto, aquilo ali, amigo, selou meu destino. Ô Juliano, e quando foi que você rompeu com o Bolsonaro? E o que foi exatamente que despertou? Porque eu digo o seguinte: quem foi Bolsonaro uma vez, paga um preço alto quando rompe. Você não foi reeleito, hoje é o primeiro suplente, possivelmente vai assumir, né? Agora. Depende de grupo político. Se for interessante para um grupo político, eu digo a você que eu sou homem de missão. Eu digo para você, então, está no União Brasil hoje, que é inclusive base do governo Lula, né? Mas o União Brasil, a relação do União Brasil com Bolsonaro hoje, se brincar, é superior à do próprio PL com Bolsonaro. Eles são próximos. Mas o União Brasil tem ministério, né? Próximo ali. Ô, Joaquim, isso vale de nada, Joaquim.
Os caras estão fazendo o que quer, rapaz. Os caras estão fazendo o que quer. Entendeu? O União Brasil, ele tem um comportamento, você sabe, hoje com o governo Lula. É chantagem toda hora. Entendeu? Então, foi o exemplo que eu dei aqui outro dia. Você já assistiu aquele filme, O Gladiador, aonde o imperador chega para Máximos Merídios e dá uma punhalada na costela dele, para ele não morrer, mas para ele se enfraquecer, para ele lutar com o gladiador fragilizado. É isso que eles estão fazendo com o governo do PT. E eu não entendi ainda se o PT está pagando para ver o que toda essa força densa do Centrão, junto com essa direita fascínora, não é fascista, não é fascínora, entendeu? Se vão deixar realmente eles elaborar o plano deles de sangrar Lula, para que Lula realmente possa até se reeleger, muito desgastado, e não consiga governar e ter um fim melancólico. Porque é exatamente isso que é essa estrutura do Centrão, junto com... Não é junto não, né? Porque PL, União Brasil, ali Republicana, é tudo junto. Mais Kassab também. Então, o que é que acontece? Tudo isso para que possa enfraquecer Lula. O PT, quando eu digo PT, porque é o representante político do Lula. Não consegue reagir, por exemplo, na renovação dos seus quadros, porque, Joaquim, presta atenção que eu vou te falar. Eu não posso crer que o PT não perceba ou seja orgulhoso ao ponto de achar que a vitória de Lula foi dada pela esquerda. Quem deu a vitória a Lula foi o antibolsonarismo. Foram os parentes das pessoas que morreram no Covid, foram as pessoas insatisfeitas, foram aqueles que deram a chance a Jair, por ter dúvida que ele era maluco, depois tiveram certeza com uma semana dele no governo. Então essas pessoas disseram, não é possível. Lula pode ter todo defeito, mas Lula é um cara do diálogo. Lula é um camarada que, puxa vida, não vai fazer a vergonha que Bolsonaro faz no exterior, porque você sabe, Bolsonaro é um cara sem classe, é um cara baixo nível. Então, tudo isso o empresariado, a elite brasileira não quer Bolsonaro, cara. Não quer ele agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, essa máquina bolsonarista, por exemplo, fizeram uma aliança agora lá no Ceará. Trouxeram o Ciro para perto. Ciro agora tem como aliado o bolsonarismo, fizeram uma troca de poderes lá. Na minha concepção, essa direita racista, fascista, fascínora, ela joga no volume, ela joga em grosso. Então não interessa se é Jojo Todinho, não interessa amigo velho, não interessa. Pai de santo, não interessa. Contanto que faça volume. O PT, eu não sei o que está acontecendo, cara. Porque hoje a base de Lula é 100% centro-direita. Não tem outro jeito, o Congresso não é de centro-direita, né, na sua maior parte, né? E outra coisa, veja só, em 2018, Joaquim, presta atenção nisso que eu vou te falar. Bolsonaro não tinha um vereador, cara, de mandato. Tu sabe onde eu fui buscar apoio para Bolsonaro? Eu que fiz o encontro, eu me reuni em Brasília, em um restaurante, comendo uma massa com Bolsonaro, perto da casa dele, com mão santa. Foi o primeiro prefeito no interior do Piauí que apoiou Bolsonaro. Tu tem noção disso? Eu que levei Bolsonaro lá. Olha só, de lá para cá, olha a quantidade de senadores, governadores, deputados, senadores, cada um com a sua força do gabinete. Rapaz, a força é muito maior. Agora, deixa eu te falar. Bolsonaro vence Lula? Não, vence não. Porque a elite não quer Bolsonaro. Não quer Bolsonaro agora. Estão preparando toda a estrutura do parlamentarismo velado para acabar com Lula e, principalmente, desequilibrar o poder. O poder não, o equilíbrio, a harmonia dos poderes. Eu te pergunto, não estão percebendo isso? Ou vão deixar mais lá para frente? Porque as igrejas pentecostais já foram cooptadas na massa. Está entendendo? Pastores presidentes, bispos, todos eles estão enebriados com Bolsonaro. Tarcísio, extremamente, sabe,
Rapaz, o bicho é um camaleão. Ele joga aqui, joga lá, macio. Aí lá recebe Lula, é meu presidente, para cá, joga para lá, já se ajoelha na igreja evangélica, praticamente prega, aí vai para a maçonaria e pula para o lado dos militares, e nesse negocinho para lá, ele é o candidato protótipo. Ele está sendo preparado para amanhã Bolsonaro receber o recado. Ei, mãozinha ali, é Tarcísio, viu? Não, porque caladinho, vai ficar presinho e na lama sozinho. Obedeça aqui a galera. Menino mal criado não vai se criar, não. É isso que vão fazer. Deixa eu te perguntar o seguinte, e no caso aí eu vou voltar à pergunta, quando é que você rompeu com o Bolsonaro, o que aconteceu exatamente? Foi na transição já. Eu estava na transição. O que é que eu tinha tratado com o Bolsonaro? Eu digo, Bolsonaro, o meu estado é um estado pobre, velho. É um estado pobre. Eu tinha bolado uma secretaria, eu tinha tido uma ideia, né, de ter uma Secretaria de Desenvolvimento do Nordeste vinculada à Presidência da República. Por isso, eu tinha, de 50 nomes da transição, indicado 5. Foi quando eu levei o procurador aqui do estado da Paraíba, o Sérgio Queiroz, eu levei aqui um ex-secretário, um supersecretário do ex-governo da Paraíba, eu levei 2 advogados, pessoas especialistas em criar algo, né? E eu sou nordestino, eu trabalhei, eu era um dos braços direitos de um presidente, eu ia puxar a sardinha para o meu estado, amigo. Um estado desse aqui, que na realidade a Paraíba, na realidade do Nordeste são 2. Um do litoral e 100 quilômetros para dentro é a pobreza, em alguns lugares, semelhante aos bolsões de pobreza da África. O que é que acontece? Então, esse era o planejamento. Isso foi tratado entre mim, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Mourão, Gustavo Bebiano, Paulo Marinho, na casa de Paulo Marinho. Tinha ficado acertado que eu ia ser líder do governo. Flávio, Carlos Bolsonaro e Eduardo não deixaram. Então isso ficou tendo desgaste, até que chegou o Nixon Lorenzoni para mim e disse, Juliana, vai dar errado porque os meninos botaram o pé. Disseram que ia ser poder demais. Então eu comecei a ver que eu comecei a ser rifado. Mas qual foi a minha culpa? Eu não tinha culpa nenhuma. Simplesmente era uma questão de ciúme. Então, um aliado, veja só, Joaquim, um aliado testado, habilidoso, um cara que ajudou ele a coordenar uma campanha, um cara honesto que não pegou, vendeu legenda, que eu fui o grande articulador de partido nos estados, com exceção do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, que era Francisquini, e Pernambuco, que era Bival, o restante tudo fui eu que tratei. Rondônia, Roraima, Ceará, Bahia, tudo fui eu que tratei. Então, um cara já testado, os filhos não deixaram. Então, pegaram um aliado de primeira hora e tornaram ele um adversário. Ninguém aguenta humilhação, não, meu irmão. Ninguém aguenta opressão, não. Até o sábio fica louco, citando aqui a Bíblia. Vamos para lá. Aí, dentro da transição, eu estou lá na sala quando eu vejo uma tuitada do menino treloso, do Carlos Bolsonaro. Esse que se identifica como coordenador nunca foi, todos sabem o motivo. Ele fala, eu não conhecia esse lado dele, eu não sabia que ele era lelé da cabeça, eu não sabia que ele era uma pessoa sorrateira, eu não sabia que ele era cruel. Aí eu, quando vejo esse tweet, vou na sala do presidente eleito. Entro lá e digo, Jair, olha isso aqui. Ele disse, eu já vi. Agora não responda não, porque eu não tenho controle não. Eita, Joaquim, diga aí. Peraí, amigo, eu sou um homem. Eu não sou babá de menino retardado, não. Aí eu disse a Jair, é o seguinte, eu vou ficar na minha, eu sei que... Ó, Joaquim, Bolsonaro, ele tinha um cara como ele, como Bebiano, que a gente, deixa eu te falar, nós éramos honestos, leais e eram homens de confronto dele. Nós éramos conhecidos em alguns lugares como jagunços de Jair. Olha só, por quê? Porque a gente era o para-choque. Nisso não me desonra, não, irmão, porque eu não fazia nada que fosse que desabonasse minha conduta, eu fazia parte de um grupo. Quando eu estou na transição, eu começo a ser tratado como se fosse, com licença da palavra, como a gente usa no Nordeste aqui, uma quenga. Eu digo, ei, aceito não. Fui lá, disse aí, eu vou ficar na minha, se você precisar eu tô lá. Ele disse, não, beleza. Simplesmente não me deixaram quieto. Continuaram, sabe o que é que fizeram? Começaram, ó, sangrar. Me colocaram no canto da parede, Joaquim, e quando coloca Julian Lemos no canto da parede, alguém com a minha personalidade tem que deixar o lugar de eu fugir. Senão eu vou lutar até morrer e vou na sua cara. Foi isso que aconteceu. Como eles
eram pessoas acostumadas a chutar a boca de um, a pegar, desmoralizar o outro, pegaram um camarada que cresceu, meu irmão, na dificuldade. Eu nasci na dificuldade. Eu nasci trabalhando desde pequeno. Eu sou homem feito. Eu não sou um moleque que foi eleito com 17 anos, assumiu com 18, não sabe o que é limpar a bunda de uma criança. O trabalho que tinha era dar ração a um poodle que ele tinha dentro de casa. Não tinha uma mulher, não tinha um carro velho para fazer raiva, simplesmente um menino mimado, que pegou o poder aos 18 anos e aos 30 e tantos anos de idade, não sabe o que é pagar uma conta de luz com o trabalho dele, apenas no segurado no cabide do Estado. Meu irmão, deixa eu lhe falar. É o seguinte, não quer mais Julian, não? Beleza. Julian, beleza, cara, obrigado pelos teus serviços. Fica lá na tua. Chamava os filhos e dizia, vamos esquecer Julian. Julian é um cara que somou, vamos deixar ele ter a vida dele. Mas não, eles queriam me detonar. Aí foi quando eu digo, vão tudo pra puta que pariu. E deixa eu perguntar, você fala que foi por ciúme. Que ciúme é esse? Ah, ciúme de macho, que você não tem explicação. Porque ciúme do poder é o seguinte, tem uma cadeira lá, a cadeira tá vazia, aí você senta, você não sabe nem quem é a cadeira, o cara diz, já tá de olho na minha cadeira. Esse tipo de coisa, por exemplo, qual foi o meu erro? Bolsonaro gostar de mim. Porque não tem problema você chamá-lo de mito, adorá-lo, venerá-lo, mas na hora que Jair gosta de você, pergunta a sua opinião, chama você para perto, ele não sabe lidar com isso, não. Carlos Bolsonaro é uma pessoa, eu traço o perfil dele como alguém que estuda o comportamento humano, na área da psicologia, ele tem característica de um narcisista, não tem empatia, ele tem uma falsa modéstia, toda hora você vê que ele dá uma de humilde, mas ele faz questão de postar que o pai exalte ele, dizendo que ele foi a grande mente pensante do marketing, quando na verdade ele não foi, rapaz. Aquele cara é um burro. Ele é um burro. Ele é uma pessoa problemática. Isso é Carlos Bolsonaro. Não aguenta crítica. Outra coisa, imagine o que é que você causa em um idiota quando você põe na cabeça dele que ele é um gênio. É isso, o problema é isso aí. E deixa eu perguntar, isso que é importante. Você disse que o Bolsonaro disse que não controlava, mas ele tinha uma influência no governo muito grande, né? Você vê, por exemplo, pela Bolsonaro não controlava a língua dele. Na realidade, ele não tinha influência, não. Ele tinha hora que ele controlava a mente de Jair. Quer que eu lhe prove isso? Pronto. Você tem lembrança que Bebiano foi o último ministro a ser nomeado? Ele foi o último. E só passou 1 mês e 15 dias, amigo. Carlos Bolsonaro desapareceu, foi para o clube de tiro, tirou as senhas das internet, da rede social do pai e só voltou depois de muita peleja de Jorginho, que hoje é ministro do TCU, que era o único que tinha influência sobre Carlos Bolsonaro. Então ele ia para cima ali, ele torturava Jair. Pronto, ele botou na cabeça que Gustavo Bebiano era espião da Rede Globo. Veja que coisa de gente louca. Depois ele botou na cabeça que Santos Cruz era comunista. Santos Cruz era a parte equilibrada, meu amigo, do negócio. Santos Cruz, olha só para você ter ideia. Você quer ver o que é gente maluca? Santos Cruz disse a mim, quem me disse foi o chefe de gabinete de Jair, uma vez que começou a ter um problema ali, porque veja só, Joaquim, tu é meu amigo de 40 anos, tu me chama de Juliano. Aí eu me torno senador da República, ou governador, ou presidente. Se tu tá dentro de uma sala comigo, tu vai estar me tratando por governador, tu vai dizer, Juliano, é intimidade. Beleza, se tem uma liturgia de um cargo, o governador Juliano, beleza. Santos Cruz chamava ele pelo nome, ele não gostava. Olha que coisa de doido. E para terminar a briga de Santos Cruz, foi quando Santos Cruz recebeu a determinação do presidente Jair para nomear Léo Índio lá na presidência com um salário de R$17 mil. E Santos Cruz disse, Jair, isso não dá certo. Léo Índio não tem um nível superior, isso vai pegar mal, é melhor tu botar esse menino, alguém pedir um favor a alguém aí que bota esse menino em algum lugar. Ele deu um conselho de amigo, Jair não gostou. Então, esse tipo de coisa, veja só, dentro da sede de um governo do maior país da América Latina, com coisa de... Como é que se chama isso? Eu não sei, Joaquim, como é que se chama isso. Eu não sei. Juliano, vamos agora para a gente dar alguma coisa... A tua entrevista está boa, tem revelação, tem contundência.
Mas o que é que você até agora não falou que você possa falar aqui para a audiência do 247? Pô, cara, eu não tenho muito o que falar. Em todas as entrevistas, eu vou desenvolvendo. Eu não tenho denúncia para fazer. Eu conto histórias, eu conto todo um desenhar de uma coisa que foi improvável, de uma coisa que não fazia sentido enquanto, sabe, não tinha plano de país, era aquilo ali. O que eu posso te falar, cara, não sei, vai perguntando aí. O que eu posso te falar, por exemplo, que a coisa começou a dar errado, por exemplo, quando do nada quiseram mudar o COAF. Por exemplo, eu comecei a ver eu comecei a perceber que a coisa não era o que falaram. Entendeu? O Moro entrou como grande justiceiro. E vou te falar uma coisa. Moro, Paulo Guedes só escapou de sair do governo porque conseguiu compor, ele é muito habilidoso, muito jeitoso com o Congresso. Senão os caras iam detonar ele também. Mas Moro, existia um ranço. A classe política tem um ranço de Moro. Moro é senador da República, mas Moro, quando chega ali no meio da galera, não tem moral de uma barata. Não tem. Não, você pode reparar que ninguém o respeita. Tem um mandato. Pode ser respeito no meio da rua, lá não tem. Inclusive, eu conheci um lado de Moro quando veio aqui para João Pessoa, veio para o meu aniversário. Rapaz, eu não sei como é que um cara daquele, com aquela personalidade sonsa, ele conseguiu fazer o estrago que ele fez no Brasil, cara. Porque Moro sem a toga, meu irmão, eu não tenho nome para dar, eu não tenho. Mas, do nada, eu ali empolgado, bora aqui, bora pro Brasil novo, fazer o que é para fazer. Vamos tirar o COAF do Ministério da Justiça. Aí, Olímpio, eu estava do lado de Olímpio, quando ele recebe uma ligação de Flávio Bolsonaro. Dizendo, ó, meu pai, coisa do tipo. Eu estava com o Olímpio. Eu acho que era no se eu não me engano. Meu pai tá puto com você. Era aquele negócio da lava-toga, aquele negócio todo tal. E, realmente, Olímpio foi dureza. E o partido teve que, por determinação de Jair, um pedido de Jair, começar a se organizar para baixar a crista de Olímpio. Jair ligou para Olímpio, deu uns gritos em Olímpio, Olímpio deu mais 2 gritos nele, depois eles foram para cima da senadora Soraya e daquela outra que foi caçada, que era juíza, eu não lembro o nome dela agora. Selma, pronto. Esses 3. Aí, eu fui cumprir uma missão que Jair me pediu lá no Palácio do Planalto, aí Jair chega para mim e eu vou, de certo modo, demonstrar que o partido estava tentando conversar com o Olímpio para baixar mais. Ele disse, pronto, pegaram o Flávio. Vai fazer o quê? Vai fuder com a minha família? Eu não vou deixar. Então, ali, Bolsonaro perdeu a mão. Ele perdeu a mão. Porque ele era o galo cego, era o cara que era, sabe, o bam. Aí, quando pegaram o menino dele, pronto, só foi o que deu. Por isso que depois... Júlio, por que a Michelle recebeu aquele cheque de 89 mil reais? Porque você apareceu também. Aí eu não faço a mero... Aí, meu irmão, sobre esses pormenores aí é do tempo de Cid. Aí é com Cid. Com o quê? Aí eu acho que é com Cid, eu acho que é no tempo de Cid, eu não sei. Aí não é comigo não, essa parte não. Desse cheque eu não sei de nada. Porque não é normal, né? Um outro cara vai lá e deposita 89 mil reais na conta da Michelle. Eu escutei essa história, mas eu não acompanhei, não. Eu não, realmente, assim, não. A minha ligação com Michelle era zero. Eu só tenho péssimas lembranças de Michelle no trato dela, de ser muito nariz em pé e antipática. Pronto, é o que eu tenho lembrança dela, mas eu nunca troquei nenhum ai com ela. Entendi. Ô Juliano, muito boa a entrevista, gostei de você ter falado aqui para o 247, gostei da sua posição. Hoje você até falou que era de direita, hoje talvez você nem se considere de direita. Você, na realidade, você votou no Lula? Não, você votou no Lula? Eu votei com Lula, eu votei em Lula porque Lula, eu compreendo que Lula, inclusive, a minha leitura, Lula
existe uma era Lula, né? Lula vai para uma reeleição. Eu não vejo candidato para facilmente tirar Lula, embora seja possível. Como eu não vejo essa renovação, eu não vejo, entre aspas, os Nicolas da esquerda, eu não vejo os coronéis, eu não vejo os generais da esquerda, tá? Eu vejo muita gente boa que é anti-Bolsonaro, porque a esquerda tem que entender que você não é obrigatoriamente ser esquerda de direita, de berço, mas você tem que ter uma postura democrática que possa vir a somar, porque do jeito que está, o PT às vezes dá a entender que parece a Ucrânia lutando com a Rússia, sabe? Resiste, mas a Rússia está na maioria, mas é aquele jeito ali. Então, o PT ele não tem esse grupo de combate. Eu vejo dessa forma. E eu sinto que isso, a direita ela consegue emocionar, ela consegue se envolver. Onde Bolsonaro chega em uma festa, Lula está fazendo um trabalho que é o estilo dele. Mas tem que se evoluir, tem que se reconfigurar, Joaquim. Entendeu? Tem que se reconfigurar porque o esquema, o tabuleiro, as peças estão se movendo muito rápido. Muito rápido. Vocês, jornalistas, eu tenho visto o trabalho de vocês, cara. Eu tenho acompanhado, eu vejo o esforço de vocês falar, mas parece que a turma lá está em cima de um salto que não percebeu que não pode estar. Eu estou falando aqui sobre mim. Eu vou dar um exemplo a você. Eu estou dando exemplos aqui. Uma Joyce. A direita tem pavor de Joyce. Tem pavor. Um Frota tem pavor. Uma Daiane Pimentel, uma deputada federal que foi muito bem votada e foi pessoalmente perseguida por Eduardo Bolsonaro da Bahia, foi bem votada. Heitor Freire, do Ceará, um cara que é primeiro suplente. Deixa eu te falar, Julian Lemos, como primeiro suplente, se entrar hoje dentro da Câmara, metade da bancada do PL tem uma diarreia. Tem uma diarreia. Por quê? Sabe o que é você pegar, jogar um javali dentro da Câmara dos Deputados? É Julian Lemos. Tá precisando de alguém para enfrentar o PL lá mesmo. Cara, meu irmão, deixa eu te falar. Eu sei ali, olha só, eu sei ali tudo de cada um deles. E ali, não levanta dedo para mim como levantaram para dar em Mourão lá dentro, não. Entendeu? Eu estou citando o meu exemplo porque sou eu. Aí eu te pergunto, a direita está pagando para ver, meu irmão? Sabe um cara que eu assim, eu vi ele falando, eu sempre, não é que eu admiro, eu sempre respeitei adversário. É feito cachorro grande. Por mais que ele não morda no lado, você tem que olhar com respeito. Eu estava vendo uma entrevista de Zé Disseu outro dia. Cara, a leitura dele foi a minha, bicho. Igual. Eu digo, bicho, parece que a gente leu a mesma coisa. Olha, a vitória de Lula foi dada pelo anti-bolsonarismo. A base de Lula é de centro-direita. Lula é Lula. PT é PT. Se Lula hoje não tem sucessor, a direita tem 3. 3. É só você pensar, amigo. É só você pensar. A metade da bancada do PT, hoje eu tiro aqui pelo deputado federal do meu estado do PT, tem uma tradição punk no PT. Mas se disser assim, se ele vê uma escada, ele cai e não levanta mais. E assim está a metade lá. Você tem, esse modelo de ter a tradição da esquerda, dos movimentos, meu irmão, mudou, cara. A gente está na geração TikTok, tem que agir. É isso aí. Entendeu? Tem que agir, tem que jogar, tem que ir, diga aí como é. É no grito, é no empurrão, diga aí como é que eu vou agora. E Lula não tem isso, bicho. A galera lá não se renovou. Me diga aí um deputado. Agora, Juliano, se você assumir a Câmara agora, você apoia o Lula? Eu? É. Eu apoio com os 2 pés e com as 2 mãos. Já vi um cara subindo para tirar coco, como é que é? Irmão, deixa eu te falar, eu sou anti-bolsonarista. Eu sou contra tudo. Olha, deixa eu lhe falar. Existe o esquerdista, existe o cara que é de esquerda, existe o esquerda radical. Eu sou o mais radical de todos os radicais anti-bolsonaristas do planeta Terra.
Tá precisando de você na Câmara, viu? É Entendeu? isso. Deixa eu lhe falar. O bolsonarismo, para mim, representa a mentira, o engano, a violação das instituições evangélicas, representa a dor, o ódio, a mentira, representa tudo que eu abomino. Entendeu? É só isso. Eu não conheço o Lula, não, mas deixa eu lhe falar, eu conheço o Bolsonaro, para mim é suficiente. Esse cara é uma farsa. E outra coisa, o sucessor dele, que é o sucessor do Centrão e da direita extrema, já está pronto. É Tarcísio. Você vai ver, Bolsonaro não está fazendo esse charminho. Não, porque eu não tenho meu sucessor. Não, não tem. Meu irmão, deixa eu dizer, eu conheço a galera, eu fui deputado, não foi de baixo clero, não. A galera, para botar Bolsonaro numa mesa, fazer o círculo nele, dar uma tapa na mesa e dizer, acabou, capitão. Tu quer ir para a cadeia mesmo, ficar lá sozinho, a gente te promete aí uma segunda chance de viver, viu? E a facada do Centrão não é como a facada de Adélio, não, viu, meu irmão? Você sabe a história do caminho Kubitschek, né? Que nem um avião desceu. É. Quando a turma quer botar para fora, bota. E Bolsonaro não voltará a ser mais presidente do Brasil, porque o sistema não quer. Ele é apenas o estandarte. Bolsonaro hoje é apenas o estandarte. Ele dá dividendos. Ele elege deputado com maior facilidade do mundo. Olha só, onde é que o PT erra? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que seja lá quem for, cara, um ativista gay, seja o que for, um pobre de direita, não interessa. Se Bolsonaro hoje botar debaixo do braço, como ele botou Collor, como ele botou Ivan Gilmar Mendes, como ele apoia qualquer um, cara, qualquer um. O cara pode dizer que pode comprar o terno. Me diz aí o que é que o PT está fazendo para se opor a isso. Olha, o PT tem que ser mais rápido. Sabe como é que é? Rápido. Você pode ver que a galera, ó, já tem vários políticos da direita autônomos. O menino lá de Minas Gerais, que não quer nem pronunciar o nome para não dar azar, ele já é autônomo. O do Ceará tem uma força política fortíssima, vai eleger o pai senador. Bicho, olha só, se Bolsonaro pegar 50% do Senado mais um, tchau. Acabou, amigo. Lula não termina o mandato, a não ser de forma extremamente decadente. É isso que eles querem? É isso que Lula quer? Muito boa a tua análise, Julião. Eu vou ter que encerrar, passamos até do horário, mas eu gostei da entrevista Eu também e cobro por hora. Eu cobro por hora também. Já passou da minha hora já, viu? Eu cobro por hora. continue falando, viu? Porque eu mesmo vou te chamar mais vezes, continue falando. Eu sei que você abriu o baú, como você disse, tem que fazer mais perguntas, vai fazendo perguntas, e poderíamos ficar aqui 4, 5 horas, que a entrevista vai ser boa durante todo esse tempo. Mas a gente tem agora um outro programa, né, que está começando. Então, eu quero agradecer muito você e passar a palavra para você fazer o seu encerramento. Não, Joaquim, eu só te agradecer. Eu quero deixar aqui minhas palavras de admiração e respeito, porque eu sei que você é um cara muito profissional, ganhador, como eu falei, um cara que ganhou prêmios. Ninguém ganha prêmios como você ganhou se não fosse sério. Ninguém ganha prêmios fazendo, criando notícias, sim, sendo honesto com o que transmite. Ele considera um cara realmente assim confiável para se dar uma entrevista, que você não está atrás de polêmicazinha, você está atrás da verdade. E a verdade, aí eu digo, ela liberta. Eu não sei se vai libertar em massa, mas cada entrevista que eu dou, se eu conseguir despertar 100 ou 10, isso vira 1.000, 10.000 e assim vai. Eu quero te agradecer e dizer, olha só, você é bolsonarista, eu não tenho nada contra você. E se você tiver contra mim, não tenha, porque você me alimenta, você vai me estimular cada vez mais a falar. Então, quer ajudar papai Bolsonaro? Me deixe quieto. Não diga nada comigo, não. Outra coisa, ele já tem problema demais, vai ser preso até setembro. Então, deixa eu quieto na minha. Vocês, o bolsonarismo, não têm o mínimo de informações necessárias para me enfrentar nenhum discurso. Talvez algum bolsonarista, mas falta coragem. E a você que é de centro-esquerda,